Olá pessoal, aqui é o Senhor Pires e hoje nós vamos analisar uma questão que não digo que nos preocupe, mas que é o que norteia a nossa vida toda, né? Que é o bem e o mal. Ah, será que existe o bem e o mal? Será que o conceito de bem e mal ele é absoluto? Ou seja, existe um bem, né, estabelecido, invariável, e um mal também da mesma maneira? Ou será que isso é relativo, né, dependente de cada pessoa? Então isso que a gente vai dar uma analisada para ver de onde surgiu esse conceito, né? Se as suas bases são reais, né? Se ele é absoluto, né? Ou se é relativo, ou seja, cada um tem o bem e o mal, né? Diferente, digamos assim. Então a gente vai analisar um pouco agora de onde nasceu esse conceito, né? Para cada um de nós. Esse conceito, como a maioria dos conceitos, né? Desses conceitos básicos da vida, eles surgiram junto com a humanidade praticamente, né? Então, nós vamos ver que essa questão do bem e do mal, do que é certo, do que é errado, ele é o que norteia as ações do homem, né? Cada um procura fazer aquilo que acha que é certo, né? Então nós vamos ver que essas atitudes, né? Tem valores, né? As mesmas atitudes, por exemplo, têm valores diferentes para cada um de nós. Então nós vamos ver que as nossas atitudes, os nossos conceitos, né, que nós temos de bem e de mal, eles variam, né, embora a maioria deles, na sua essência, eles tenham algo em comum, né, tem valores que são, digamos que universais, né, conceitos do que é certo, do que é errado, relativamente gerais, né? Então nós vamos analisar exatamente essa questão, né? Por que se é uma coisa relativa, por que tem valores que são quase que absolutos, né? Não vou dizer absolutos, mas que são bem comuns, né? A humanidade inteira, muitas vezes independente de cultura, né? Então, se nós formos analisar essa questão, nós vamos ver que ela nasce lá, né, quando o homem ainda é praticamente um animal, né, assim, psicologicamente falando, né, no início do desenvolvimento humano, onde ele era praticamente regido pelos seus instintos, né, como todo animal. E esses instintos, né, eles têm orientações básicas, né? Nós temos o instinto da perpetuação da espécie, né? Da perpetuação da própria vida, né? Do indivíduo, né? Então, por exemplo, o animal ele se alimenta instintivamente, porque se de outra maneira ele não se alimentaria, né? Então, por exemplo, a perpetuação da espécie que é ligada à reprodução, por exemplo, também é um ato instintivo no animal, né? E todos esses atos, né, básicos da vida, alimentação, reprodução, conservação da vida,
todos eles vêm acompanhado, né, de prazer, né, porque é a única maneira que você conseguiria atrair o animal para essas ações, né? Então, o sexo é acompanhado de prazer, né, para a perpetuação da espécie. O alimentar-se é acompanhado de prazer, né? Então, o prazer, né, é o que direciona os animais e o homem na sua fase inicial para determinadas ações que são necessárias, né? Quer dizer, se ele não tivesse nenhum prazer em comer, por exemplo, ele não comeria e, consequentemente, morreria, né? Se ele não tivesse um prazer que levasse ele à reprodução, ele não se reproduziria e, consequentemente, na primeira geração, acabaria a sua espécie. E isso em vários aspectos, né? Então, os aspectos básicos da vida, e geralmente são acompanhados, né, de prazer, os positivos, né? E os que visam preservar a vida do indivíduo, né, para que ele possa ter mais tempo de se reproduzir, enfim, de conservar a vida no geral, né? Tanto dele quanto da espécie, né? Tanto do indivíduo quanto da coletividade, né? Então, esses aspectos que prejudicariam, né, esses objetivos, eles são acompanhados de dor, né? Então, a dor, por exemplo, quando você bota, por exemplo, a mão no fogo, né? A dor faz com que tu retire novamente para que não haja uma destruição, digamos assim, né, dos seus membros, né? Então toda dor, ela visa uma proteção do indivíduo, que não sabe, não tem raciocínio ainda para entender, né, que determinadas coisas são prejudiciais. Então a dor e o prazer é o que direciona os animais, né, no início da sua evolução, consequentemente o homem, né, no início da evolução também, os animais até hoje, o homem mais no início da evolução, até porque depois, com o decorrer do tempo, o homem teve a capacidade de desenvolver o raciocínio, né, que lhe permite tomar as decisões, né, quando não é falseado, e aí nós vamos entender que esses conceitos formulados, né, pelo homem depois disso, muitas vezes são falseados, né? E aí nós entramos na questão do bem e o mal relativo, né? Então, nessa fase inicial, o que nós temos é aquilo que causa, que dá prazer é bom, né? E aquilo que causa dor é ruim, né? Então, essas são as bases mais, digamos assim, as bases originais do início do conceito do que é bom e do que é ruim, né? Do bem e do mal. Então é isso que inicialmente é simplesmente instinto, né? Tanto no animal quanto no homem. No homem que tem um desenvolvimento intelectual, que teve, né, a espécie humana teve um desenvolvimento intelectual mais avançado, ou seja, teve um desenvolvimento intelectual, né, enquanto que os animais, eles até hoje, eles permanecem no instinto, embora eles tenham uma capacidade de aprendizado, mas bem mais limitada que o homem, né? Então, o início desse desenvolvimento, o início da formação dessa estrutura mental que o homem desenvolveu, né, dos seus conceitos, e basicamente esse do bem e do mal, inicialmente estabeleceu-se em cima desses instintos, né? Então, para o homem, digamos assim, intelectual, para os conceitos que começaram a se formar nessa época, tudo aquilo
que visava o prazer, o bem dele e do próximo, foi estabelecido como sendo o bem, né? E tudo aquilo que causasse dor, por exemplo, né? Ou seja, contra, ia contra ah, digamos assim, os objetivos da permanência da vida, era considerado mal, né? Foi considerado mal, né? Então as bases desse conceito de bem e de mal, né, estão sobre os instintos, né, de preservação, né? Basicamente o prazer e a dor, né? Então isso é o conceito inicial. Mas no decorrer do desenvolvimento humano, né, passado, digamos, milênios, o homem, né, já com o seu raciocínio, né, limitado ainda, né, mas já com conceitos mentais desenvolvendo, né, ele começa a perceber que nem sempre aquilo que é prazeroso é realmente bom, e nem sempre aquilo que é doloroso é realmente mal, né? Vamos dar um exemplo hoje, né? Digamos que eu tenha que eu vá trabalhar, digamos, todos os dias, né? De ônibus, não tenho um meio de locomoção, né? Então eu vou trabalhar todos os dias de ônibus, né? Ônibus lotado, enfim, né? Tem que ficar esperando muito tempo, uma série de coisas, mas, né, eu vou de ônibus, eu não preciso caminhar, né, me facilita muito a minha vida, é um bem, né, é bom ir de ônibus, né? No entanto, eu posso ter o seguinte raciocínio: se eu deixar de ir de ônibus por determinado tempo, né, e economizar esse dinheiro e depois poder comprar uma moto, um carro, né? Vamos colocar uma moto que seria mais barato, né? Ou uma bicicleta que fosse, enfim, né? Eu vou ter um benefício, né? No entanto, esse benefício vai exigir de mim um esforço inicial, ou seja, para mim que ia de ônibus, né? De certa maneira, com certo nível de conforto, vou ter que começar a ir a pé. Então, isso encarado da maneira básica, digamos, aquela da dor e do prazer, isso seria ruim, né? Quer dizer, eu estou indo de ônibus e a partir de então vou ter que começar a ir a pé, né? Eu vou ter que fazer um esforço muito maior, né? Mas esse esforço, no final, ou seja, depois de um certo tempo, eu vou, digamos, poder comprar uma moto, né? Que eu vou ter vários benefícios, vou poder sair a hora que eu quero, enfim, né? Vou ter adquirido alguma coisa, né? Um patrimônio. Então, no caso, seria um mal que resulta num bem. Então, na realidade, não é um mal, né? Causa dor, causa desconforto, né? Mas é um bem. Então, cai por terra aquela questão de que aquilo que causa dor é ruim e aquilo que dá prazer é bom, né? Mas isso, depois que o homem começa a conseguir projetar as coisas, né? Planejar, fazer uma projeção mental, quer dizer, começa a ter a possibilidade de, no dia de hoje, né,
pensar, né, o que poderá ser amanhã, né? Se eu tomar essa atitude, ela vai desencadear outras que no final, né, me darão um retorno bom ou não, né? Então, da mesma maneira que muitas coisas que nos dão prazer, né, hoje a gente sabe que não são boas, né? Então, esses conceitos, por isso que eles passam a variar muito, né? Mas o fato de todos os seres humanos serem iguais, né, entre aspas, por prazer e para dor, faz com que haja conceitos universais, né? Então, quando nós dizemos, matar é mal, é errado, por quê? Porque vai de encontro, né, a, a, aos, digamos, aos objetivos básicos da vida, né? Fazer uma outra pessoa sentir dor é mal, né? Isso é o mal. No entanto, não é isso que estabelece o que é o mal. Por quê? Porque nós, como a gente já viu, a dor nem sempre é mal, né? Então não é a dor que é o mal, né? A dor é um direcionamento, né? Que nós temos quanto animais, quanto a, não digo animais, mas um direcionamento físico, né? Daquilo que é prejudicial ou não à manutenção da vida, né? No entanto, né, em alguns casos, nem a própria manutenção da vida, né, é um bem. Mas como assim não é um bem a manutenção da vida? Por exemplo, quando nós expomos a nossa vida para salvar outra vida, né, ou para fazer um benefício, né, que a gente considere um benefício, né, então você está sacrificando a sua vida, né? No entanto, isso não tem uma conotação de mal, né? Então, essa questão desses conceitos é que a gente tem que entender, né? Que não, na realidade não existe um bem e um mal, embora existam conceitos de bem e de mal gerais, né? E aí então nós vamos ver que quando nós vamos para as questões, para os conceitos mais particulares, né, mais particularizados do bem e do mal, a gente vai ver que há uma variação muito grande, né, de cada pessoa, né, porque cada um de nós tem uma trajetória, né, e cada um de nós tem os conceitos, né, os conceitos mentais que cada um traz, ele é resultado dessa trajetória, né, das experiências que nós vivemos, né, as circunstâncias, né, enfim, tudo aquilo que nós fomos expostos, né, e que nos permitiram adquirir determinados aprendizados, né? Então, como cada um tem uma trajetória diferente, né, passou por experiências diferentes, né, foi criado em ambientes diferentes, enfim, né, ninguém tem uma vida igual à de outra pessoa, né? Então isso faz com que esses conceitos de cada um tenham suas particularidades, né? Então nós temos conceitos que são mais generalizados, né? E aí a gente vai entrar, por exemplo, dentro da questão da humanidade. Se a gente for analisar a humanidade toda, há conceitos que são gerais à humanidade, e aqueles que a gente viu, né? Que são baseados principalmente na questão instintiva, né? Porque o instinto é igual em
E na espécie ele é igual independente, né, do local, né? Após isso, num outro nível já, nós temos a questão cultural, né, que são as experiências que nós temos dentro da nossa cultura e que outras pessoas em outra cultura têm uma experiência diferente, né? Então isso faz com que criemos também conceitos diferenciados, né? De bem, de mal, de conceitos no geral, né? Não só esses. A gente fala bem e mal porque é o que a gente está tratando no momento, né? Que são os conceitos básicos. Então, o que é certo, né, numa cultura não é certo em outra. E dentro das culturas, nós teremos uma individualização também, né? Então, nós teremos, dentro desses indivíduos dessa cultura, nós teremos conceitos gerais relativos à cultura e conceitos individuais, relativo à família que nós pertencemos, à classe social, enfim, uma série de fatores, né? E dentro desses fatores teremos outros fatores mais particularizados ainda, né? Então nós temos digamos assim, conceitos de bem e de mal muito distintos e semelhantes em suas bases, né? Mas muito distintos. Então esse é o motivo, por exemplo, da maioria das guerras, né? Então nós vemos como é difícil nós nos entendermos, muitas vezes dentro da mesma família, né? Criado sob os mesmos conceitos. Claro que aí a gente está analisando uma encarnação, no caso, né? Da questão da questão da reencarnatória, por exemplo, nós teremos aí uma variação bem maior, o que nos permite ver, né, e entender por que dentro da mesma família, né, pessoas que receberam a mesma educação, pessoas que foram expostas a praticamente os mesmos valores, têm valores diferentes, né, muito diferentes às vezes. Claro que sempre teriam diferenças, porque embora seja criado na mesma família e tudo, você não vive as mesmas experiências, né? Então isso te traria diferenças, né, na sua formação. Então toda análise que nós fazemos da vida, né, da nossa vida, digamos assim, tudo que nos acontece, ela não é necessariamente aquilo que nós achamos que é, né? Então tudo, as coisas que nos deixam tristes, as coisas que nos deixam alegres, as coisas que nos deixam muitas depressivos, enfim, uma infinidade de tudo na realidade que acontece na nossa vida, nós vemos sobre o prisma dos nossos conceitos relativos, né? E achamos que é absoluto, quer dizer, uma coisa nos acontece, nós, né, entramos em pânico, tal coisa me aconteceu, a pior coisa que podia ter me acontecido, né? E muitas vezes essa pior coisa terá resultados positivos, né? E muitas vezes aquilo que a gente anseia, né, e muitas vezes não atinge também, né, é outra coisa que a gente se lamenta. E não deveria ser. Então por isso que os grandes sábios dizem que nós devemos aceitar a vida como ela nos vem, né? Porque ela está, digamos, tudo tem uma razão, digamos, né? Como a gente já viu em outros vídeos, né? Em outras análises, essa questão de o que a nossa vida ela tem um destino, né? Quer dizer, o que determina a nossa vida, os acontecimentos, né? Então
Então é necessário que a gente veja, olhe para isso, né, com mais atenção, né? E entenda que aquilo que acontece, ele tem um propósito, né? E se ele tem um propósito e nós vemos de maneira X ou Y, independe da maneira que nós vemos, né? Ela se desenrola de uma maneira, né? E como diz a música aquela, né? Que diz sem pedir licença muda a nossa vida e depois convida a rir ou chorar, quer dizer, a vida não nos pede autorização, eu vou acontecer dessa maneira ou daquela, ela acontece e nós temos que lidar com ela, nós temos que olhar para ela, né? E esse olhar, ele é bom, tal coisa é boa, é ruim, nós vamos dizer que sim, tal coisa é boa, tal coisa é ruim, mas isso não é verdade, né? Então é necessário que a gente tenha uma aceitação, né? Não é aquela, eu vou aceitar e não vou fazer nada. Não, nós temos que ter uma aceitação, temos que ter uma visão mais lúcida sobre aquilo que acontece, para que possamos tomar decisões mais lúcidas, porque as nossas decisões também fazem parte da vida, né? Fazem parte do desenrolar, quer dizer, a vida não simplesmente vem para nós e nós devemos ser passivos, né? Nós temos como mudar, né? Nós somos parte desse mecanismo da vida, quer dizer, a nossa ação também é contada com a nossa ação, digamos assim, né? Quer dizer, nós temos inteligência, nós fazemos a vida não aquilo que nós queremos, porque muitas vezes o que nós queremos não é o ideal, né? Mas nós podemos modificar a nossa vida, né? Como ela se apresenta, mas para isso, para que seja uma modificação positiva realmente, né? É necessário que a gente tenha um olhar lúcido sobre o que está acontecendo, né? Quer dizer, que a vida quer me dizer com isso? Qual o caminho que eu devo seguir? Para mim saber esse caminho, eu tenho que ter lucidez, né? Senão eu vou estar me debatendo, sofrendo sem necessidade, né? E causando mais sofrimento para o futuro, quer dizer, não, enquanto nós não tivermos um olhar claro, né? Mais claro que a mente não tem condições de um olhar exato, né? Porque para isso ela teria que ter todo o conhecimento do mundo, né? E nós temos um conhecimento relativo, mas conforme nós vamos colocando esse conhecimento mais de acordo com a realidade, nós vamos tomando decisões mais acertadas, né? De acordo, conforme a gente vai aumentando a semelhança entre a realidade e aquilo que nós vemos, né? Nós nos colocamos cada vez mais de acordo com a realidade, né? Então é necessário esse olhar. Então essa conclusão, né, dos valores, né, do bem e do mal, do que é certo e do que é errado, eles são muito relativos, né? São completamente relativos, aliás, né, dentro dos nossos conceitos. Existe um bem e um mal? Existe, né? Um bem e um mal absoluto. No entanto, a gente não tem conhecimento exato desse bem e mal, né? Por quê? Porque até a questão do prazer e da dor, né, da preservação ou não da vida, é uma questão que nós não temos, né, não podemos estabelecer como base, né, já que, né, como a gente viu, muitas vezes até a preservação ou não da vida, ela é relativa, né? Ela pode ser um bem ou pode ser um mal. Então todas as nossas atitudes, né? E principalmente, né? Porque as nossas atitudes, né? Nós tomamos de acordo com os nossos conceitos de bem e de mal.
Mas a grande dificuldade que nós temos é quanto à atitude dos outros. Por quê? Porque nós julgamos de acordo com os nossos conceitos de bem e de mal, nós julgamos a atitude das outras pessoas, que têm conceitos, como a gente viu, muitas vezes completamente diferentes de bem e de mal, né? E segundo esses conceitos, que são, digamos, tão errados, vamos dizer assim, né? Tão imprecisos quanto os nossos, então os nossos conceitos de bem e de mal não asseguram que realmente seja o bem e seja o mal, até porque muitas das coisas que a gente vê na prática, muitas das coisas que a gente considera um mal, me aconteceu tal coisa, né? Eu tô triste, e muitas vezes aquilo que aconteceu é para um bem, né? E aquilo terá resultados positivos, né? Então a nossa visão que nós temos, tanto da vida, né? Do que nos acontece, né? Como acontece a nós e aos outros, quanto das atitudes, né? Das outras pessoas, elas não estão passíveis de julgamento, né? Muito menos de condenação, né? Então é necessário que a gente entenda isso, né? Por isso que há tantos desacordos, né, na vida, tantos atritos, né, no mundo, né? Nós vemos isso, como a gente viu ali, dentro das famílias, né, criadas sob os mesmos valores. Então imagina isso entre culturas, enfim, né? Nós nunca estaremos de acordo completamente. Claro que vamos estar de acordo com os conceitos que nós temos em comum, né? Mas geralmente esses conceitos são aqueles básicos, né? Bem básicos, e que também não são verdadeiros, né? Claro que é o que nós temos para nos direcionar no mundo, né? Não vamos dizer, os conceitos não têm valor. Claro que tem, é o que nós temos, né? No entanto, é necessário que nós vamos aprimorando esses conceitos, né? O grande problema é que nós temos conceitos que nós nos negamos a rever, né? Estabelecemos como verdade e vamos construindo os subconceitos, digamos assim, os próximos conceitos em cima daqueles, e nem sequer voltamos a analisar, né? Então é necessário que nós revisitemos todos os dias os nossos conceitos, mesmo e principalmente aqueles que nós tomamos como verdades absolutas, né? Então, muitas vezes nós dizemos, eu estou sempre aprendendo, estou sempre procurando evoluir, mas evoluir em cima daqueles conceitos que tu te nega a rever, né? E muitas vezes conceitos básicos, né? Conceitos nobres, né? Desde o conceito, por exemplo, de Deus, né? Então nós formulamos, muitas pessoas, né, pautam a sua vida por conceitos aos quais eles estão, né, se negam a reanalisar, como se fosse, né, um sacrilégio, como se fosse duvidar, e na realidade não é isso, é aprimorar, né, aqueles sentimentos em nós, muitas vezes fortalecer aqueles sentimentos, né? Se nós entendêssemos, analisássemos mais essa questão, né, essas questões básicas, né, nós teríamos um ganho incrível, né, nas nossas atitudes, na nossa felicidade, inclusive, porque a maioria das nossas tristezas, das nossas depressões, elas estão baseadas em visões que nós temos das coisas e que não são verdadeiras, né? Cada um vê o mundo de acordo com o conceito mental que eles desenvolveram ao longo do tempo, né? E esses conceitos nem sempre são verdadeiros, e as bases nas quais eles também estão estabelecidas também muitas vezes não são, né? Então cria-se um verdadeiro castelo de cartas, digamos, né? Vamos criando conceitos sobre conceitos, e muitas vezes os conceitos mais básicos
são errôneos. Quer dizer, tudo aquilo que a gente criou em cima dele está em perigo, né? Nós não temos certeza se está certo. Quer dizer, se a base está errada, como é que o resto vai estar correto, se está assentado sobre um erro, né? Então é necessário reavaliarmos todos os dias os nossos conceitos, os mais básicos, né? Não há nenhum pecado nisso, não há nenhum sacrilégio, né? Olhar para isso, né? É necessário olhar para isso, e só dessa maneira nós realmente vamos progredir, né? Então é isso um pouco que a gente gostaria de trazer nessas reflexões. É exatamente isso, a necessidade de olharmos para nós, né? A necessidade de olharmos para dentro, né? Nós costumamos olhar para fora e analisar e julgar e tentar estabelecer o que vamos fazer, mas se a nossa visão está deturpada, nós né? Como nós vamos, né? Então, tem aquela questão de Jesus, né? Tu vê de um argueiro no olho do teu irmão e não vê uma trave no teu. Quer dizer, uma trave é uma coisa que te impede de ver, né? Então, é muito importante isso, né? Então, essa seria a reflexão, né? Que a gente traz no dia de hoje, né? Para que a gente possa nos melhorar, né? Melhorar o nosso mundo, né? Que o mundo é maravilhoso, né? Aí vão dizer, mas tem esse problema, tem esse... Mas será que são problemas mesmo? Né? Até que ponto são problemas? E se são problemas, será que para resolver não exige uma visão clara das coisas? Ou será que nós vamos simplesmente remodelar as coisas, criando um erro somente um pouco mais elaborado, né? Então, essa é a reflexão para hoje, pessoal. Então, agradeço a todos pela atenção, né? Deixe seu comentário, né? sobre o assunto, sobre os assuntos que gostaria que fossem abordados aqui. Deixe seu like, né? Para que isso possa ser também possa ser divulgado para mais pessoas, né? Compartilhe com pessoas que vocês gostariam ou que gostam do assunto, né? E se inscreva no nosso canal para receber mais material desse tipo, né? Então, agradecendo a todos, né? Hoje é isso que nós temos, é o que temos para hoje, como diríamos, né? Então tá, pessoal, até.